Boa noite, meus irmãos. Nós vamos meditar esta noite um texto que está no Evangelho de João, lá na sua Bíblia, em João, capítulo 17, versículos 20 a 23. Versículos 20 a 23, a palavra do Senhor diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu eles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que o Senhor continue nos iluminando, nos dando direção para a pregação de sua santa palavra. Queridos, o corpo de Cristo é um só. Nós somos o corpo de Cristo. Essa frase, sermos o corpo de Cristo ser um só, resume de forma simples, bastante objetiva, a essência do corpo de Cristo, que não pode ser dividido. É único. A oração que Jesus faz aqui em João, capítulo 17, tem vários ensinamentos que nós encontramos em todo o capítulo. O trecho que acabamos de ler nos revela o desejo do Senhor para a sua igreja. E o que ele deseja, nesta parte que lemos, é a unidade da igreja. Portanto, a união da igreja com o propósito de glorificar o Senhor é fundamental. Precisamos juntos, num só propósito, a glória de Deus, caminharmos como se fôssemos um, não vários puxando para um lado, dizendo que tem o mesmo objetivo, mas como se fôssemos um, caminhando para a glória de Deus. E nós precisamos também lembrar de algumas instruções que ao longo dos séculos a igreja recebeu, e com a reforma ficou claro, ainda mais claro para todos nós, como deve ser uma verdadeira igreja do Senhor. Que características nós encontramos de que essa igreja está unida, ela é uma só, se une no propósito para viver a fim de glorificar a Deus. A primeira delas, devida na reforma, é a pregação fiel da palavra de Deus, a exposição fiel daquilo que as Escrituras nos ensinam. A segunda é a administração correta dos sacramentos, a maneira correta de administrar os sacramentos, no caso, o batismo, e a Santa Ceia. E a terceira, a administração correta da disciplina. A igreja precisa, orientada pela palavra do Senhor, caminhar disciplinadamente. Precisa caminhar debaixo da lei do Senhor, das orientações do Senhor, e a aplicação da correta disciplina. A aplicação correta da disciplina nos ajuda justamente quando há erros, quando há distorções. Então são três características importantes para uma igreja unida, para uma igreja única: pregação fiel, administração correta dos sacramentos e administração correta da disciplina. Mas nós também assumimos, na verdade, que vem já desde o início da era cristã, de que a igreja é una, como nós já
quer dizer que ela é uma só e unida por um só Espírito. A igreja é santa, e isso significa que ela é separada pelo Senhor e para o Senhor. A igreja é católica, o que isso quer dizer, pastor? Católica, porque ela é universal, e isso significa que todos os santos, de todos os tempos, em todos os lugares, fazem parte desta igreja. Então não confunda com a igreja católica apostólica romana. Ser católico aqui significa que nós fazemos parte de uma única igreja, com pessoas do antigo, com pessoas do início da era cristã, e com pessoas de agora, e com pessoas que ainda virão a crer no nome do Senhor. A igreja também é apostólica, e isso significa que ela está alicerçada sobre o mesmo evangelho que Jesus transmitiu aos seus discípulos e que também é transmitido para nós, na palavra de Deus e também nos nossos símbolos de fé. Então, meus irmãos, veja como que nós descobrimos que uma igreja é una, que ela está unida como um só corpo, quando nós observamos na igreja essas características. E se você não encontra essas características numa igreja, pode dela. Nós precisamos nos esforçar para que a nossa igreja acompanhe essas características. Mas o que eu quero dizer e falar agora, à noite, meus irmãos, é expressar um pouco do que o Senhor Jesus está transmitindo em sua oração. E essa oração chama a nossa atenção, porque ela foi feita não só em favor daqueles que a ouviam naquele momento, os apóstolos, os discípulos que estavam com Jesus, mas que Jesus também orou por mim e orou por você. Ele intercedeu por mim, intercedeu por você, ele intercedeu por todos os santos. Isso é maravilhoso para nós, saber que Cristo, naquele momento, quando orava, lembrava de orar por você, membro de uma igreja genuinamente cristã, que faz parte do corpo de Cristo, que é uma igreja una. Existem algumas considerações da oração de Jesus, quando ele pede pela unidade da igreja ao Pai, que nós vamos considerar. A primeira delas é a unidade da igreja está fundamentada na fé e na palavra, na crença, na confiança e na palavra. Portanto, a unidade da igreja é para aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Redentor, como único mediador entre Deus e os homens, como Senhor e como Salvador. E o fundamento para que a igreja creia que Jesus Cristo é o Senhor, o Redentor, o Salvador, o enviado, o Filho de Deus, está justamente na palavra de Deus. Então, precisamos também crer na palavra de Deus. A unidade da igreja está fundamentada na fé e na palavra. Veja o que diz o verso 20. Não vale somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E aqueles que vierem a crer por intermédio da sua palavra. É assim a unidade da igreja. Ela encontra o seu alicerce na palavra de Deus. E a única possibilidade da igreja caminhar em unidade é sobre a palavra de Deus. Palavra que é infalível, inerrante, revelacional. Ela que nos revela Cristo. É assim que aprove a Deus se revelar a nós, por meio das Escrituras Sagradas. Qualquer distanciamento, por menor que seja, da fé em Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador, como Redentor, qualquer que seja menor distanciamento da palavra de Deus, certamente causará instabilidade
Parece que nós estamos vivendo na mesma época em que Paulo precisou chamar a atenção dos irmãos lá em Corinto. Eles ficam dizendo aí, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e outros ainda, eu sou de Cristo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento? Deus. Queridos, nós precisamos nos unir na fé em Cristo Jesus, na convicção daquilo que está escrito na palavra de Deus a respeito de Cristo, a respeito da igreja e de como servir a Cristo na igreja. Veja o exemplo da igreja primitiva nos primeiros séculos, nos primeiros momentos de sua vida, de sua existência. Veja o que diz o texto em Atos 2, 42 a 46. Eu quero resumir para vocês. Nesse texto, nós temos aí claramente narrado que havia perseverança na igreja, na doutrina dos apóstolos, palavra de Deus, na comunhão, união entre os irmãos, no partir do pão, tudo era comum entre eles, nas orações. O texto ainda afirma que as pessoas na igreja estavam juntas, unidas, tendo tudo em comum, louvavam a Deus diariamente com alegria, possuíam uma simplicidade natural, havia temor em cada uma daquelas pessoas. Claramente, o que nós encontramos nesse texto é que a igreja experimentava o que Cristo havia pedido ao Pai em oração. Mas será que isso só foi ali? Quando nós vamos um pouco mais adiante no texto bíblico, ainda em Atos, no capítulo 4, nos versículos 32 e 33, nós temos a narrativa de um outro momento da igreja, onde agora a igreja cresceu ainda mais. 5.000 convertidos, fora os que já estavam na igreja. E a igreja ainda experimentava a mesma unidade. O texto diz que da multidão daqueles que creram havia um coração, uma alma, unidade. Eram, de fato, aqueles irmãos, um ao outro. O texto também diz que os apóstolos testemunhavam a ressurreição de Jesus com grande poder, e em todos havia graça abundante. Uma igreja que é assim unida na fé em Jesus Cristo, na palavra de Deus, certamente dará testemunho vivo do senhorio de Cristo. Isso significa que ela manifestará de forma clara que está debaixo das ordens de Cristo, que está cumprindo os seus mandamentos, observando tudo aquilo que ele tem ordenado e cumprido. Essa igreja unida também é uma igreja que expõe com fidelidade a palavra de Deus, olha para as Escrituras e quer transmitir o que as Escrituras estão dizendo. É uma igreja que não flerta, que não se enamora, que não negocia os princípios bíblicos com filosofias, com ideologias, com modismos da época. Ela olha unicamente para as Escrituras. Eu acho que isso é legal, estar nas Escrituras. Há instrução nas Escrituras para isso. Então não serve.
caminhos do Senhor e se unir nesses ensinos. Os ensinos, as pregações, o culto de uma igreja unida, firmada na palavra de Deus, na fé em Cristo Jesus. Essas pregações, esses ensinos, são todos com base única naquilo que dizem as Escrituras. Não há achismos. Não há, eu gosto mais assim, eu gosto daquele outro jeito. Não há gostos pessoais. Não há uma igreja unida e firmada na palavra uma adaptação para o gosto do público. Precisamos pintar a igreja de preto, porque agora não é modo pintar a igreja de preto. Precisamos escurecer um pouco diminuir a luminosidade, melhor dizendo. E quando o grupo de louvor canta aqui, nós precisamos apagar as luzes lá e ficar muito focado neles. Ou então apaga-se as luzes lá e fica focado no pastor. Não é assim, não é essa instrução. O centro do culto a Deus é Deus. O centro do ensinamento numa igreja fiel, verdadeira, é a palavra de Deus. O resto é o que eu acabei de dizer. O resto. Uma igreja unida, ou ela está unida, melhor dizendo, e permanece unida, se ela viver a unidade em Cristo por meio da palavra. Essa igreja dará testemunho onde ela estiver. Dará testemunho da ressurreição de Cristo, de que Ele é Senhor. Pregará Cristo crucificado, morto sim, mas que ressuscitou, venceu a morte, subiu aos céus, reina e voltará para julgar. Uma igreja verdadeira que vive como uma só em Cristo, prega no poder de Deus, que é a sabedoria de Deus. Todo cristão está debaixo desse fundamento da unidade e deve lutar por ele e jamais abrir mão dele, jamais se afastar dele. A palavra de Deus não tem que se adaptar a usos e costumes, não tem que se adaptar à sociedade, não tem que se adaptar ao que está ocorrendo no mundo. É ao contrário. Paulo disse que nós devemos não nos conformar com o mundo, mas ser transformados pela renovação da mente. Essa renovação acontece por meio do Espírito Santo, no estudo, na leitura, no aprofundamento de conhecimento da palavra de Deus, para que aí nós experimentemos qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus e nos alegremos disso. Então, a primeira característica de uma igreja unida é crer em Cristo Jesus e fidelidade à palavra de Deus. A segunda característica de uma igreja unida, ou uma igreja é unida, porque o que a torna, o que a faz ser unida, é o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Portanto, a unidade da igreja é algo espiritual. Não é o pastor que promove a unidade. Não são os presbíteros. Não são os irmãos. Não somos nós que fomos capacitados para promover essa unidade
o Espírito Santo no meio deste povo. Veja os versos 21, parte do 22 e parte do 23. A fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A unidade da igreja é gerada pelo Espírito Santo do Senhor. É no poder do Espírito que nos unimos a Cristo, que nos unimos ao Pai. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós passamos a pertencer àquele que nos comprou com o seu sangue. Nós fomos perdoados com perdão eterno. E isso significa, meus irmãos, que não há mais condenação para nós, porque agora nós estamos em Cristo. Que maravilha! Eu não merecia isso. Nenhum de vocês merecia isso. Mas aprove ao Senhor efetuar essa obra em nós e nos unir a Cristo. E agora estamos unidos a Cristo e uns aos outros. E esse é o desejo de Cristo. E é essa a obra que o Espírito Santo realiza na sua igreja. Essa obra de união com Cristo nos capacita a uma vida de harmonia com Deus e de harmonia com os nossos irmãos. O perdão que nós recebemos precisa, meus irmãos, nos mover ao perdão de qualquer ofensa que sofremos de um dos nossos irmãos. Por meio da comunhão do Espírito, estão entranhados em nós afetos e misericórdias, a ponto de sermos aperfeiçoados na alegria. Para quê? Para termos o mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma alma, o mesmo pensamento. Unidade. E essa unidade do Espírito nos leva a não agir por partidarismo, mas por humildade, a ponto de considerar os outros superiores a nós mesmos. Tudo isso que eu disse aqui resulta do que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, versículos 4 e 3. Assim, meus irmãos, como a relação na Trindade é perfeita, também deve ser perfeita a nossa relação com o Senhor, e também deve ser perfeita a nossa relação com os irmãos. Olha, quando a gente lê o Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, depois dele falar do amor, que a gente precisa amar até os inimigos, o Senhor conclui essa parte do texto dizendo: sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Assim como o Senhor ama vocês com perfeição, vocês devem amar uns aos outros também, almejando essa perfeição no amor, unidade. E o texto que nós lemos, Jesus está dizendo: olha, eu quero que eles sejam como nós somos, unidos, como um só. Aqui, claro, que entra toda a questão da teologia da Trindade, que eu não vou explicar aqui, tá? Toda essa questão da Trindade, mas são três pessoas em um único Deus. Não são três deuses, é um único Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E age em nós. Isso é algo que a nossa mente limitada não consegue compreender
sendo tão diferentes, né, em suas características, então unidas em uma só, é maravilhoso demais para mim. Ou pelo menos para mim, é algo grande demais que eu possa explicar com facilidade em tão pouco tempo. Mas é essa mesma unidade é que Jesus Cristo está dizendo que Ele quer para a igreja, que sejam de uma maneira tão especial, tão maravilhosa, que sejam como nós somos. Esse é o desejo de Cristo. Você conseguiria, se fizesse um exercício mental agora, imaginar as pessoas da Trindade contrárias umas às outras? Jesus Cristo dizendo ao Pai e tentando convencer o Espírito Santo que Ele não viria para morrer em nosso lugar. Consegue imaginar isso? Não. Aí Deus Pai falou: meu filho, você precisa ir. E o Espírito Santo: olha, será que eu vou ter tocado o seu coração para você ir? Consegue imaginar uma blasfêmia dessa? Não dá, não cabe. Será que nós conseguimos imaginar que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo divergem entre si em um único ponto? Claro que não. É impossível imaginar isso. Qualquer pessoa que diga que isso é possível está louco. Porque é algo impossível. Não há divergência. Não há nenhum ponto contrário entre eles. São um só. E esse é o objetivo do Senhor Jesus para a sua igreja. Que todos sejam um como Ele e o Pai. Um só. Em uma união perfeita. Em unidade. Quais são as implicações dessa harmonia espiritual na igreja? Nós experimentamos isso de vez em quando. E muitas vezes, na verdade, retificando o que eu disse, nós experimentamos isso muitas vezes na igreja. Quando nós oramos juntos, com um objetivo em comum. Quantas vezes nós oramos para que Deus abençoasse a vida de irmãos enfermos? E hoje nós vemos esses irmãos na igreja recuperados na sua saúde. Quantas vezes pais, mães, esposas, maridos, filhos oraram pela conversão daqueles que amam e hoje vêm seus entes queridos, seus familiares na igreja? Quantas vezes nós pedimos: olhem por minha família? Estou passando por problemas, por dificuldades. E a igreja ora. E o Senhor responde. Irmãos, quando nós estamos juntos, com um objetivo em comum, as bênçãos de Deus são derramadas sobre todo o corpo. Todos os membros são beneficiados. Quando a busca por uma vida de santidade, pessoas são também santificadas. Quando eu busco a minha santificação, não apenas eu sou santificado, mas toda a igreja é abençoada. Porque quanto mais uma pessoa se santifica, mais ela se envolve na obra do Senhor, mais ela se envolve com a igreja, mais ela se preocupa com os seus irmãos, mais ela entende que ela não é ela sozinha, mas que ela está envolvida com todas as pessoas. Todo o corpo é beneficiado quando um dos seus membros se desenvolve no aperfeiçoamento. Por sermos unidos como um corpo, como uma família, as alegrias de um são as alegrias de toda a igreja. Mas isso também, quando nós estamos unidos, significa que a queda ou o sofrimento de um membro atinge todo o corpo.
E neste ponto, meus irmãos, a queda ou o sofrimento de um irmão, eu quero lembrar também que nós estamos unidos. E se um irmão pecar, o pecado individual de uma pessoa atrapalha o desenvolvimento da igreja. Quando um membro está enfermo, todo o corpo sente, todo o corpo perece. Vocês se lembram, né? Sempre que eu falo para vocês, o dedinho mínimo do pé esquerdo, ninguém dá valor, bate no canto da cadeira dele. Não é assim? Todo o corpo padece, todo o corpo sente. O pecado fere a unidade, o pecado causa grandes estragos no corpo. Então significa dizer, meus irmãos, que o pecado de uma pessoa ligada ao corpo não é apenas o pecado dessa pessoa, mas é o pecado de todo. Pesquisando para a preparação desse sermão, eu ouvi também um sermão e copiei, né? Fiz um copia e cola do que a pessoa disse. O seu pecado não é apenas seu pecado, pois você não está sozinho. Você é você e toda a família de Deus que anda com você. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Não é verdade. Tudo que você faz reverbera no corpo de Cristo, envolve o corpo de Cristo. Então nós somos, meus irmãos, um corpo, e se o membro está mal, todo o corpo sofre. Por isso é importante que nós busquemos a recuperação deste membro. Isso me faz lembrar que a verdadeira igreja, conforme aponta os reformadores, é uma igreja que é fiel também na aplicação da disciplina. É preciso recuperar este membro do corpo que está enfermo, para que todo o corpo prospere, não sofra. Nós devemos nos envolver mais profundamente uns com os outros, meus irmãos. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos envolver como mexeriqueiros, como quem se intromete na vida dos outros. Mas não significa que nós não devemos nos preocupar com os outros. Se eu vejo o meu irmão em pecado, o que Jesus disse que deve ser feito quando alguém peca contra você? Vai lá, fala com ele, conversa com ele. Se você o convencer do pecado, ganhou seu irmão. Se não deu certo, chama mais 2, 3 testemunhas. Conversem vocês, para que haja arrependimento. Busque a cura de alguém que faz parte do corpo que está enfermo, em pecado, desviado, longe do que é membro do corpo. E se ele está sofrendo, se ele está em pecado, todo o corpo sofre. Certa vez eu quebrei o pé com um pequeno acidente de moto, mas foi mínimo. Dá para vocês enxergar aí? Mínimo. Nem fui no hospital, não precisa. Na hora, né? Foi nada, nem ralei. Foi nada. A noite eu dormi. Então, com o tempo, não aguentava mais, tomou remédio, não resolvia. Vamos tirar uma radiografia do médico. Olha, tem um pequeno pecado no seu pé, você vai ter
e do bem-estar dos nossos irmãos. O ideal da igreja é que os irmãos sejam capazes de sofrer e chorar juntos, de serem honrados e se alegrarem juntos, como Paulo disse que deve ser em Romanos capítulo 12 e também em 1 Coríntios capítulo 12. Os irmãos da igreja devem ser capazes de levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. Precisam orar com os outros e pelos outros. Romanos 15:30. Devem considerar em amor uns aos outros e se estimularem ao amor e às boas obras. Hebreus 10:24. A igreja de Cristo deve se unir a ponto de ter o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, a igreja deve acolher uns aos outros como Cristo acolheu a cada um de nós, para a glória de Deus. Não dá para ser igreja sozinho. Não dá para ser igreja sem se envolver com ela. É preciso nos movermos para uma ação conjunta do famoso uns aos outros, uma ação conjunta para a mutualidade na igreja. Esse ideal só é alcançado como? Através do meu esforço? Só é alcançado por meio do Espírito Santo, que fala conosco, que está falando conosco nessa noite. Portanto, meus irmãos, essa obra de unidade na igreja é uma obra espiritual, realizada em particular na vida de cada um de vocês, de cada um de nós, mas realizada também em toda a igreja, para que nós sejamos um só. Este é um grande mistério. Não temos como racionalizar isso tudo. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para experimentar o que é, ou experimentar vivermos uma igreja verdadeiramente unida. A igreja é uma unidade fundamentada na fé, fundamentada na palavra, é espiritual. Mas isso também nos leva ao terceiro ponto. A igreja é unida também em sua missão. Versículos 21 e 23, o Senhor Jesus diz: para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim. A unidade da igreja é evangelística. A igreja precisa evangelizar. E não existe maior prova de amor do que o evangelismo. O amor que nós recebemos de Deus, que Ele nos amou primeiro para amar uns aos outros, deve ser expressado em atos que glorifiquem a Deus e de uma maneira prática, em um envolvimento com o próximo. A melhor maneira, como disse, de nós expressarmos amor ao próximo é levar a mensagem das boas novas de salvação em Cristo Jesus a todos aqueles que ainda não conhecem. Quem ama de verdade deseja que outras pessoas também sejam salvas. Esse amor que nos une é um amor que nos impulsiona em favor de outras pessoas. O amor genuinamente
ser tão bonito e ser tão diferente. Esse amor que nos une, que deve nos impulsionar a evangelizar, é capaz de nos levar, de nos mover em favor até dos inimigos, de não amaldiçoar quando somos perseguidos, de não amaldiçoar as pessoas que nos causam algum tipo de sofrimento. O amor que nós recebemos de Deus para amar uns aos outros e demonstrar também amor ao mundo, a fim de que creiam em Deus, em Cristo Jesus, é um amor que deve nos impulsionar a orar por nossos inimigos e fazer o bem por eles, quando eles necessitarem. Porque foi assim que Cristo agiu por nós. Éramos filhos da ira, inimigos de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida, e vida em abundância, pela graça. Ele nos salvou, Ele nos deu fé para crer. Que bênção! Os inimigos se tornaram não apenas amigos, mas filhos. Os que estavam vivos receberam vida. Não, os que estavam mortos, né? Os que estavam vivos, os olhares assim, né? Os que estavam mortos receberam vida. E graciosamente o Senhor nos uniu a Ele e nos une uns aos outros. Nosso amor, meus irmãos, uns pelos outros, precisa ser instrumento para a evangelização. Quando a igreja se tornar verdadeiramente amorosa, ela será capaz de realizar uma grande obra espiritual onde ela estiver. Ela impactará, causará, transformará o ambiente em que ela está. Ela fará diferença. O testemunho dessa igreja mostrará que o evangelho pregado não é um evangelho que tenta convencer as pessoas, enganando-as, para que a liderança ou a própria igreja se beneficie do seu crescimento. O amor que nos une fará o mundo ver que, de fato, de verdade, nós nos amamos e vivemos na prática deste amor. Crerão em nossas palavras, porque demonstramos aquilo que nós falamos, de amor ao próximo, de amor aos irmãos, de amor a Deus. Jesus Cristo disse isso em João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Isso quer dizer, meus irmãos, que o genuíno amor entre irmãos certificará que, de fato, eles são discípulos de Jesus e dará testemunho deles, que será capaz de convencer muitas pessoas de que Cristo é o Filho de Deus enviado para salvar e que todos são amados de Deus. Todos aqueles a quem Ele salvou, resgatou e demonstrou o seu amor. É por isso que é tão importante o relacionamento regado pelo amor dentro da igreja. Porque com este amor nós demonstramos ao mundo que é possível amar como o Senhor nos ama. Que é possível viver uma unidade. Que é possível sermos um só como o Senhor é. Nós
como Senhor e Salvador e tem a palavra de Deus como única regra de fé e prática, formam a Igreja de Cristo. Não apenas a nossa doutrinação, mas todas aquelas que, fiéis à palavra de Deus, creem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Há diferenças entre nós, entre algumas igrejas, por conta de algumas doutrinas. Uns batizam crianças, outros não. Uns batizam em imersão, outros não. Uns acreditam que essa doutrina deve seguir, que essa faz uma interpretação do texto e de que isso leva a uma vida prática de uma maneira, outros de outra maneira, mas são coisas periféricas. Quando são coisas periféricas, não podem nos afastar. Em contrapartida, meus irmãos, nós também, com base nisso, não podemos nos associar com aqueles que não veem Jesus Cristo como o único mediador e dizem: não, Jesus Cristo é Filho de Deus, Ele veio ao mundo, morreu para nos salvar, mas é necessário que você faça isso e aquilo para garantir a sua salvação, para receber a salvação e permanecer nela. Opa! Então tem alguma coisa errada. Não é só Cristo. É Cristo e mais alguma coisa? Porque não é isso que está nas Escrituras. Não podemos nos associar com esse tipo de ideia. Qualquer pessoa que diz: não, a Bíblia precisa ser atualizada, porque a sociedade é diferente daquela na época em que foi escrita as Escrituras, que foi escrito a Bíblia. Então algumas coisas foram escritas dentro de um contexto que não serve mais para o nosso. Então é preciso atualizar a palavra. Não dá para comungar com essas pessoas. Não dá para dizer que são irmãos, porque não são. Não veem as Escrituras como única regra de fé e prática, infalível, inerrante, suficiente para nós. Então, não são nossos irmãos. Assim. E é por isso a necessidade de mantermos fidelidade às Escrituras. Segunda aplicação, meus irmãos, a igreja é unida no Espírito do Senhor. E com Ele nós devemos nos esforçar para um bom relacionamento entre nós, como membros do mesmo corpo. As divergências que em algum momento acabam surgindo não podem nos afastar do vínculo do amor que nos une. Diante de qualquer situação, de qualquer controvérsia, é preciso lembrar que a unidade entre nós é uma obra efetuada pelo Espírito Santo. Portanto, é santa e não deve ser quebrada por nós. Lembre-se aqui da exortação de Filipenses 2:1-3. Deve haver um só pensamento, uma unidade como igreja do Senhor. Precisamos lembrar que foi o Espírito Santo que nos uniu, que foi a obra de Cristo que nos redimiu, que nos salvou. E precisamos buscar essa reconciliação para a perfeita unidade, para caminharmos perfeitamente rumo ao prêmio da soberana vocação que recebemos. Terceira e última aplicação: a unidade da igreja deve nos conduzir à pregação do Evangelho a todas as pessoas em todos os lugares. Enquanto vocês estiverem vivendo neste mundo, caminhando neste mundo, preguem o Evangelho, façam discípulos, ensine-os a obedecer os meus mandamentos, ensine-os a fazer discípulos. Jesus Cristo disse que estaria sempre conosco, não nos abandonaria até aquele dia que Ele voltar para resgatar a sua igreja. O amor que nos une como um único corpo deve ser o combustível que nos impulsiona
em direção aos outros. Tanto aqueles que estão conosco na igreja, quanto aqueles que estão fora da igreja. A unidade que resulta do amor de Deus por nós precisa nos aperfeiçoar ao ponto de Cristo ser reconhecido em nós e o amor de Deus ser revelado por nós, através de nós, ao mundo inteiro. É preciso que as pessoas olhem para nós, a quem o povo se ama, como eu nunca vi neste mundo. Eu quero caminhar com eles. Eu quero servir o mesmo Deus que eles. É preciso vivermos essa unidade para pregarmos o Evangelho. E é isso que nós vamos cantar agora. Vou convidar os irmãos para a gente de louvor. Vamos cantar isso. Como é precioso, irmãos, estarmos juntos, recebi um novo coração do Pai, um coração que foi regenerado, um coração que é transformado, um coração que é ensinado por Jesus. Nós temos uma aliança com o Senhor. Vou convidar você para ficar de pé, nós vamos cantar. Vem. Eu vou pedir para você sair e cumprimentar todo mundo na igreja. Você pode cumprimentar a pessoa que está do lado, da frente, da trás de você também. Quando nós estivermos cantando, cumprimente o seu irmão, depois nós oramos e integramos a Deus.
Agradecemos por teu cuidado paternal. Louvamos o teu santo nome, ó Deus, porque em Cristo nós podemos ser um. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue trabalhando em nossa vida, que o teu Santo Espírito continue nos movendo, não sendo não ao contrário, para sermos cada vez mais cuidadosos uns com os outros, amorosos uns com os outros, que sejamos de fato uma família, um só corpo, que vivamos numa só fé, num só Espírito, pela palavra do Senhor, para a glória do Senhor. Que a nossa igreja cresça, seja unida, que a nossa igreja evangelize, que a nossa igreja impacte, cause um impacto, ó Deus, onde nós estamos. Que essa cidade veja a luz do Senhor brilhar através da vida de cada irmão dessa igreja. Esse é o nosso desejo, ó Deus, para a glória do teu santo nome e também para a nossa edificação. A nossa oração é feita em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, amada igreja do Senhor, que a graça de Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito permaneçam com todos vocês aqui e com todo o povo de Deus espalhado pela face